Oi, tudo bem? Na minha trajetória de vida, eu tive várias experiências que me trouxeram aqui, né? Me trouxeram até esse lugar como terapeuta transpessoal, como naturopata. Desde a minha pré-adolescência, eu já sofria de crises de pânico, né? Na minha época, não havia nenhum diagnóstico, não é, para esse mal-estar, não havia o que nós temos hoje a respeito do transtorno de pânico, né? E a minha busca foi uma longa busca. E toda essa experiência fez com que eu aprendesse muito a respeito, né? Por isso que eu digo que hoje eu estou aqui como terapeuta e, à medida que eu fui buscando a cura, buscando saber o que eu tinha, eu fui encaminhada, na época, para um centro espírita. E lá me disseram que eu tinha mediunidade, por isso que eu tinha esses sintomas, né? Então, quais eram os meus sintomas? Eu sentia um aperto no peito, meus pensamentos ficavam confusos, eu começava a tremer e uma sensação de morte iminente, desrealização, despersonalização, tá? Os meus sintomas e a respiração, né? Assim, muito superficial, ofegante, né? Então, uma perda de controle do próprio corpo, digamos assim, né? E lá, nesse centro espírita, me disseram, você tem mediunidade. Eu lembro que até no período, na época, acho que com mais ou menos 19 anos, é que eu fui descobrir que aí foi classificado, né, o transtorno de pânico. E aí eu falei, poxa, mas eu acho que eu sofro então disso, né? Eu tenho síndrome do pânico. Tá, mas paralelamente a isso, eu fui fazer tratamento espiritual, né? E eu me sentia muito mal também quando eu ia a lugares lotados, quando eu ia num shopping, em alguns ambientes com determinadas pessoas, né? E à medida que eu fui fazendo esse curso, isso demorou bastante tempo, tá? Gente, não foi uma coisa assim que aconteceu da noite para o dia, porque eu comecei a fazer o curso, aí depois parei, comecei a trabalhar, depois parei, né? Eu fui sofrendo, eu via que aquilo ali precisava de uma solução, né? E as coisas foram acontecendo vagarosamente. Voltava, fazia tratamento de novo, espiritual, ia, voltava, até que eu consegui terminar o meu curso de desenvolvimento mediúnico. Durante esse processo, eu me sentia muito aberta, mediunicamente falando, né? A mediunidade muito aflorada. Nunca tomei medicação nenhuma, graças a Deus, aos meus benfeitores, né, os meus guias. E eu fui encontrando, então, um caminho de cura. À medida que eu fui trabalhar, né, eu descobri, né, foi feita uma consulta espiritual, né, que eu era médium que eles chamam psicofonia ou incorporação. E então eu comecei a trabalhar a minha mediunidade nesse centro, comecei a trabalhar a psicofonia, né, incorporação ou psicofonia, não importa, e fui então me equilibrando, tá? Aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu me formei em administração de empresas, né, trabalhei na área financeira, mas aí eu não me sentia realizada, né? Não me sentia bem com aquilo, me fazia mal trabalhar em banco, né? Comecei a fazer um curso de naturopatia, tá? E comecei a trabalhar também mais intensamente com a minha mediunidade e comecei a entrar em conexão com os meus guias espirituais, né? E fazer um trabalho mais intenso de mediunidade, tá? Foi aí que realmente eu me curei de vez,
né? E aí eu posso dizer a vocês o seguinte: ah, os sintomas de pânico, eles são muito similares com os sintomas de mediunidade. Então, se você tem crises de pânico, será que você tem uma mediunidade ostensiva? Como é que você percebe isso? Como é que você vê isso? Você acredita nisso? Que de repente possa ser a sua mediunidade que está desequilibrada? Como estudiosa, terapeuta transpessoal, naturopata, eu entendo que nós somos espíritos atuando na matéria e que nós temos vários corpos. Então, nós temos o nosso corpo físico, que é a última instância dos nossos corpos mental, emocional, né? Da nossa condição espiritual. E algumas pessoas nascem com uma mediunidade muito mais aflorada, mais ostensiva, que a gente chama, né? Por quê? Pode ser uma série de fatores, né? E essa mediunidade mais aflorada, ela tem como intuito exatamente que a gente vá trabalhar nessa área, né, da mediunidade. É um aprendizado importante para a gente, né? De algum modo, vai ser através desse caminho que a gente vai se reequilibrar. Mas por que será, né? De repente, pode ser porque eu, em uma outra vida, tive um karma mais negativo, né? E me desequilibrei. E não é castigo, tá, gente? Pode ser que, por exemplo, eu desarmonizei os meus corpos, né? E para eu vir a esta encarnação, eu vim com uma que a gente chama parafisiologia, né? Diferente. O que é a parafisiologia? É essa harmonia entre os corpos, né? Então, eu chamo de descompensação vibratória quando não há uma harmonia, né, entre corpo físico, corpo emocional. Então eles ficam meio fora, sabe? Meio em desarmonia, né? Desacoplados, a gente chama. E aí, lógico que você vai ter que trabalhar nesse sentido, porque você vai ficar muito mais aberto, né, a perceber os ambientes, perceber as pessoas, perceber os espíritos. E óbvio que nós vivemos uma energia terrena bastante pesada, a psicosfera é pesada, né? E aí a gente começa a dar conta dessa mediunidade por esses sintomas, quando a gente sente aproximação, tá cheio de gente, de espírito sofredor por aí, né? Que morre, tá pegado à matéria, tá próximo à matéria terrena, e aí ele passa assim, a gente sente, ele se une a gente por alguns motivos, né? E aí você sente a presença como? Se sente mal, por quê? Porque eles afetam os seus chakras, que afetam os plexos nervosos, que afetam o metabolismo, e aí você tem os sintomas. O sintoma do pânico, né? Então você tem tremor, falta de ar, taquicardia, aperto no peito. A partir disso, eu desenvolvi, né, toda essa relação que existe entre mediunidade e transtorno de pânico. Então, gente, eu pergunto, será que você tem transtorno de pânico ou você tem uma mediunidade ostensiva? O que você acha? Conta aqui para mim, fala um pouquinho sobre isso. Namastê, até a próxima.